Graça e paz, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a Trindade. Você já teve dúvidas a respeito da Trindade? O que é a Trindade? Fique ligado nesse vídeo e nós vamos discutir um pouquinho sobre esse tema. Primeiramente, eu gostaria de dizer que não é possível em um vídeo, ou então em um estudo, ou então em uma vida inteira, nós conseguirmos entender completamente a Trindade. Porque nós não estamos falando de alguma coisa que nós aprendemos simplesmente e dominamos esse assunto. Nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando do Deus eterno, que nós só conhecemos Ele porque Ele decidiu se revelar a nós. Se Ele não decidisse se revelar a nós, nós não o conheceríamos. Então, nós vamos apenas introduzir um pensamento a respeito de algo que é sobrenatural, que transcende todo o entendimento e todo o estudo possível, que é a pessoa de Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tanto o Pai quanto o Espírito Santo, quanto o Filho, eu já falei nesse canal, eu já fiz vídeos a respeito de cada um. Mas no vídeo de hoje eu gostaria de frisar o que é a Trindade. Ele se apresenta em um, mas de repente Jesus diz que ele e o Pai são um, o Espírito Santo também é Deus. Às vezes isso deixa um pouco confuso a nossa mente. E eu gostaria de apresentar na Bíblia, na Palavra de Deus, alguns pontos que vão fazer você entender um pouco mais a respeito desse assunto tão lindo que é a Trindade. Eu gostaria de começar então lendo os 3 primeiros versículos da Bíblia que, na minha concepção, no meu entendimento, revelam o Pai, revelam o Espírito Santo e revelam o Filho nos 3 primeiros versículos da Bíblia. Vamos ler juntos? Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus. Isso nos dá a entender que Deus não existe. Deus é. Isso é uma frase falada por Caio Fábio em um vídeo que ele fala sobre a Trindade. Isso é lindo porque o próprio Deus, ele não tem um ponto de partida. Ele sempre existiu. O próprio Deus é. Então, o próprio Deus é a criação de tudo. Ele é a expressão de toda a criação, de tudo que existe, emana e vem de Deus. Esse é Deus. E isso nós vemos no versículo 1. O versículo 2 diz: Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo se movia, e isso nos dá a entender que ele é uma pessoa, que ele tem uma função, que ele é uma personalidade. O Espírito Santo se movia sobre a face das águas. E o versículo 3 diz: Disse Deus, haja luz, e houve luz. O haja de Deus, a palavra de Deus, conforme diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, é o próprio Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O haja de Deus no versículo 3 é a manifestação de Jesus. Então nós vemos o primeiro versículo falando do próprio Deus, o segundo versículo da Bíblia falando sobre o Espírito Santo de Deus e o terceiro versículo da Bíblia falando sobre o Filho, o haja de Deus acontecendo na terra. Olha que lindo para introduzirmos esse assunto sobre a Trindade. Os 3 primeiros versículos da Bíblia nos apontam o Deus Criador, manifesto nele, no Filho e no Espírito Santo. Os 3 são um só. E quando ele cria o homem, ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Como você sabe, nós somos divididos em 3 partes: corpo, alma e espírito. Olha só que lindo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, 3 em 1. Então façamos o homem assim como nós somos, 3 em 1. Isso é lindo porque nós temos o próprio Deus habitando dentro de nós.
e nós somos a imagem e a semelhança de Deus através do Filho dele, Jesus Cristo, que nos restaurou agora a imagem e a semelhança dele. E como entender essa coisa linda que é a Trindade, mas ao mesmo tempo que nos deixa de cabelo em pé, porque nós não conseguimos entender. Ele diz que ele é um só Deus, mas se manifesta em três. Rapidamente eu vou ler um versículo para você e citar outro. O texto é Gênesis 2:24. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Olha que lindo, quando você casa com sua esposa ou casa com seu marido, vocês se tornam uma só carne. Como que isso pode acontecer se vocês são duas pessoas, mas agora vocês são um? É porque a Bíblia, ela nos apresenta o próprio Deus manifesto no casamento. A união do matrimônio nos torna um com nossas esposas e maridos. É assim que acontece com o próprio Deus. João, capítulo 10, versículo 30. Jesus diz: eu e o Pai somos um. Percebeu que coisa linda? O próprio Deus se manifesta em nós, revelando que Ele é o único Deus, porque Ele é o Deus manifesto em três, mas na verdade Ele é um. O Deus plural, o Deus que não é um Deus individualista, é um Deus que compartilha o seu ser. É um Deus que mora dentro de nós. Ele não está morando no céu e ponto final, mas Ele tem o próprio Espírito Santo que está morando dentro de você e dentro de mim. E para finalizar esse vídeo, que lógico fica muita coisa ainda para a gente tentar compreender e comentar, mas eu gostaria de abrir a sua mente através do Espírito Santo de Deus a respeito de como é lindo entender a Trindade. Como é lindo entender pelo menos um pouquinho quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo e a sua obra em nós. Deus é o ser eterno, não há explicações para quem é Deus. Ninguém viu a Deus e jamais o verá. Mas Jesus, segundo diz Hebreus, ele é a expressão exata do ser de Deus entre nós. Jesus habitou entre nós e morreu em nosso lugar para que nele nós pudéssemos chegar a Deus de novo. E quando ele foi da terra para o céu novamente, ele disse para os discípulos: olha, eu não vou deixar vocês sozinhos, mas eu vou enviar outro Consolador. Só pode substituir um Deus aquele que tem a mesma função do que Deus. Jesus só deixou o Espírito Santo porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus. Não é porque ele é terceiro que ele é o menor, mas ele é equivalente a Jesus. Olha que lindo, outro Consolador que vai falar a respeito de mim e vai ensinar a vocês todas as coisas. O Espírito Santo habita dentro de você e ele é a pessoa de Jesus e do ser de Deus morando dentro de nós. Concluindo então esse vídeo, eu gostaria de estimular a você a olhar mais para a natureza, olhar mais para você mesmo, olhar mais para a ciência, porque a ciência revela que o nosso Deus deixou uma assinatura na Terra. Eu citei brevemente no início do vídeo que Deus nos fez 3 em 1, corpo, alma e espírito, assim como Ele é, 3 em 1. Mas você já parou para perceber que as bases fundamentais da física e as bases fundamentais do mundo que nós vivemos são 3 em 1? O tempo, por exemplo, passado, presente e futuro, 3 em 1. A base da matéria, sólido, líquido e gasoso, 3 em 1. A base do espaço é altura, largura e profundidade, 3 em 1. E dentre outros muitos aspectos principais da natureza e da criação que são 3 em 1 e estão presentes no nosso dia a dia e que são imutáveis, assim como o nosso Deus, ele é imutável, existe. Eu quero estimular a você a pesquisar mais, a pensar mais sobre isso. E esse é um pensamento que é muito bem explicado e estudado por um físico cristão chamado Adalto Lourenço. Eu oriento você e eu indico a você para que assistam o vídeo dele sobre a Trindade, para você entender um pouquinho mais sobre a Trindade revelada na natureza.
e na física. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição, se você quiser dar uma olhadinha lá, porque vale a pena, é um conteúdo muito lindo e muito maravilhoso para abrir um pouco mais a nossa mente e entender um pouco melhor a Trindade. Amém? Que você receba essa palavra, esse conteúdo como um estímulo para que você aprenda mais sobre esse Deus que se revelou a nós através de Jesus e através da palavra de Deus. E Ele tem o seu Espírito habitando dentro de você para te ensinar todas as coisas. Um abraço, graça e paz.